Gente, o que foi isso que aconteceu hoje com o São Paulo, hein? Um time dessa grandeza, né? A gente sabia que estava desfalcado, mas não sabia que seria uma porrada tão vergonhosa para esse time deles. Mas isso não é problema nosso, né? Gente, o que o Fluminense fez hoje foi um amasso. O São Paulo não viu a cor da bola. Desde o início do jogo, tudo estava dando certo pro Fluminense. Se a gente apertasse mais um pouco no segundo tempo, a gente teria feito mais de 6, 7, 8, 9, não sei. E o que aconteceu no primeiro tempo foi que na metade do primeiro tempo o jogo estava 3-0, gente. Alguém de vocês imaginava que ia ser assim? Sem brincadeira, vamos ser realistas. Algum de vocês imaginava que seria desse jeito esse jogo hoje? Eu não imaginava não. Eu pensei tipo assim, vamos ganhar 2-1, 2-0, mas 6-0 eu não imaginava. Se você imaginava isso, você coloca nos comentários aí. E a gente tem que ver também o seguinte: o próximo jogo a gente pega o Grêmio, né? Lá na casa deles, e depois a gente pega o Bahia no Maracanã. A gente precisa lotar o Maracanã contra o Bahia, gente. A gente tem que apoiar o time até o final do campeonato, porque a gente vai pegar depois o nosso rival, o Vasco. A gente precisa ganhar o primeiro jogo para ir para o segundo jogo mais tranquilo, né? Uma coisa que eu observei é o seguinte: o Zubeldia, por que ele não colocou os meninos para jogar no segundo tempo quando já estava definido? Tipo assim, o Lescano, o Riquelme, colocou Soteldo de novo. Não dá para entender isso não, galera. O que vocês acham? O que vocês acham? Coloca aí embaixo no comentário. Eu acho que hoje seria um jogo que poderia ter colocado o Lavega, o Lescano, o Riquelme, para poder, tipo assim, nos últimos 25 minutos, igual quando colocou o JK e o Ganso, ele podia ter feito isso, ter colocado o Lescano, a Vega, o Riquelme, para poder testar os meninos, para poder, já estava definido o jogo, já estava definido, gente, não tem o que fazer. Quando acabou o primeiro tempo, eu pensei que ele ia fazer isso, ó. Vou tirar os caras para poder poupar, não ter nenhuma lesão, né? Que o jogo já tava ganho, de 3-0. Primeiro tempo, o jogo já estava definido. O São Paulo não estava fazendo nada. O São Paulo não jogou bola. Parecia jogo treino do Fluminense. O Fluminense veio para destruir o São Paulo. Parecia que era isso. E parecia que era o time profissional do Fluminense contra os fraudinhos do São Paulo. Tudo que o Fluminense fazia dava certo. Aí, na hora que acabou o primeiro tempo, eu imaginei assim, pô, vai colocar os moleques para poder dar minutagem para os meninos jogarem, né, um pouco, para poder ver se eles mostrariam alguma coisa, porque não teria nenhuma pressão no jogo. Geralmente os treinadores colocam a galera, né, igual fazia o Renato, fazia o Mano Menezes, colocava os meninos para resolver a partida. Não ia acontecer isso. Os meninos iam entrar para jogar sem pressão de fazer gol, de nada disso. Iam poder mostrar o futebol deles. Eu tô querendo ver. Uma outra coisa, galera. Para vocês, tem alguma dúvida que o JK é o 9 do time titular? Vocês têm alguma dúvida nisso aí? Eu não tenho. O Everaldo jogou o jogo todo praticamente e não conseguiu fazer o que a gente precisa, que é o gol. A gente precisa, o atacante precisa fazer gol, gente. O JK entrou. A primeira oportunidade dele, ele fez o gol. E quando dá certo, quando ele quer, quando ele tá correndo atrás, o JK, é outra história, parece que é outro jogador. Então, pra mim, minha opinião, galera, não tô falando que eu sou dono da verdade, mas, pra mim, o atacante que faz gol, esse é o cara que tem que jogar.
O JK entrou e fez o gol e pronto. E fez um golaço, um golaço. Driblou o jogador dentro da área, foi, botou lá no canto do goleiro, do jeito que ele sabe fazer. Entendeu? O Lúcio foi, assim, excepcional. O Lúcio depois também foi um pouco fominha, né? Mas se passa aquela bola lá, tinha sido um golaço, mas já também tudo bem, já estava definido, não vai, tá de boa. O Lúcio pegou a bola no meio do campo ali, driblou o cara no meio do campo, lançou lá em cima, e aí vem o gol do JK. Assim, como é que eu posso dizer? Ele pegou, né? Jogou lá pro Canóbio. O Canóbio jogou pro Serna. Aí o Serna foi, segurou, esperou, jogou no John Kennedy. E o John Kennedy tirou do cara e deu lá no cantinho do goleiro. Gente, o time jogou bola. O time jogou bola. Entendeu? Se jogar assim, se jogar desse jeito contra outros adversários, a gente vai competir, galera. O São Paulo não jogou nada. Me desculpa, com todo respeito à história do São Paulo, um time multicampeão, um time reconhecido mundialmente, multicampeão. Então, se a gente jogar desse jeito contra outros times, contra o Grêmio, contra o Bahia, contra o próprio Vasco na semifinal da Copa do Brasil, a gente vai competir e a gente tem condição de ganhar. Entendeu? A gente pode jogar de igual para igual com todo mundo. A gente pegou o nosso rival, nosso maior rival, na semana, o último jogo agora, que foi o Flamengo, a gente ganhou jogando bola. Hoje a gente amassou o São Paulo. Entendeu? Eu tô acertando algumas coisas aqui no estúdio, galera, aqui em casa, a iluminação, as coisas vão ficar melhores daqui a alguns dias. Mas para poder entregar o melhor conteúdo para vocês aqui, né? Mexendo em iluminação, posição de câmera, configurando os computadores aqui, né? Vou mexer aqui no cenário, vou colocar as camisas que eu tenho de coleção, que a galera pediu. Eu tenho algumas camisas aqui de coleção bem legais. Vou tentar fazer o conteúdo para vocês todo dia aqui, porque eu acho que eu estou devendo vocês aqui no YouTube. E eu espero que vocês também compartilhem o vídeo, dê o like aqui, se inscreve no canal. Muita gente vê o vídeo e não se inscreve no canal. Dá essa moral pra gente aqui, a gente está começando, então não vai estar nada perfeito, mas a gente está tentando fazer da melhor maneira possível, dentro das condições que a gente tem. Beleza? Próximo jogo, a gente está aqui também falando no pós-jogo. Tomara que a gente ganhe, né? Do Grêmio lá na casa deles. E eu quero que vocês apoiem o time. Quem puder ir no jogo, a galera lá do Sul que pode ir no jogo, vá ao jogo. Apoie o time, o jogo todo. Apoie o time o jogo todo. Depois, contra o Bahia, a gente tem que lotar o Maracanã, pessoal. Vocês sabem que quando a gente lota o Maracanã, o time é outro time. A gente empurra o time com força. E na nossa casa, vocês viram aí, são 8 jogos, 8 vitórias, se eu não me engano. Né? O Zubeldia desacreditado por muitos, mas está fazendo o nosso time jogar bola. Né? Então, galera, vamos lá apoiar o time o tempo todo, vamos apoiar nas redes sociais, é muito bom, o jogador vê, as pessoas veem, e isso dá confiança pro jogador. Vamos apoiar o time, vamos para dentro, beleza? Tamo junto, saudações tricolores aí, valeu, abraço.